há mais ou menos umas 2 semanas, eu participei de um evento, né, que falava sobre racismo no sistema judiciário e tal, e uma das pessoas que estavam falando, né, que estavam apresentando uma comunicação, ela citou um argumento interessante, que é um argumento que as pessoas da educação que estudam, né, relações raciais, elas sempre levantam, né? Esse pesquisador, ele falou o seguinte argumento, ele falou, olha, é muito importante que quando a gente vai falar sobre o genocídio da juventude negra, né, a gente fale da evasão escolar, né, a gente precisa relacionar genocídio da juventude negra com violência policial, a gente precisa relacionar genocídio da juventude negra com evasão escolar, e a gente precisa relacionar a evasão escolar não só com aspectos econômicos e financeiros, né? Porque qual que é a explicação clássica, Renata? Olha, a evasão escolar entre jovens negros é maior, a taxa de evasão escolar, 3, 4 vezes maior, se você comparar com um jovem branco, ela é maior, por quê? Porque esse jovem negro, ele precisa trabalhar, ele tem uma vulnerabilidade econômica, financeira muito maior, mais elevada, então, por conta disso, ele sai da escola. Né? Esse é o argumento mais difundido. E esse pesquisador, ele falou o seguinte, pera lá, a gente precisa começar a relacionar a evasão escolar com o currículo escolar. Pode ser também, é claro que a questão econômica ela é importante, porque você tem mais pobres negros no Brasil, tem muitos pobres no Brasil, mas quando você faz uma clivagem racial, você vê que existem mais pobres negros no Brasil. Então ele falou, olha, isso é verdade, só que você também precisa atentar para o fato de que a evasão escolar está relacionada com o currículo. Porque esse jovem negro, ele vai para a escola, e quando ele chega lá na escola, é isso que você falou, Renata, ele vai aprender história, e quando ele vai aprender, por exemplo, vamos pegar a África, né, ele aprende uma série de estereótipos relacionados à África, e o professor dele, que está lá na frente, uma pessoa que ele admira, né? Alguém que ele olha e fala, nossa, meu professor. Ele sabe o que está falando. Muitas vezes faz. Ele reproduz estereótipos, então, ele tem um olhar para a África, ele fala da África, ele tem um olhar extremamente estereotipado, com a África do passado e com a África do presente. É verdade. Eu tenho um amigo, Renata, que ele é professor de história, professor Ronan, e ele estava me contando outro dia que ele estava aplicando a lei 10.639, né, nas suas aulas, e ele falou para mim que ele fez o seguinte, ele estava trabalhando com ensino fundamental. O que ele fez? Ele pegou fotos de capitais, de grandes capitais cosmopolitas do mundo inteiro. Pegou 10 fotos. E ele falou que dessas 10 fotos, 5 fotos eram de capitais africanas, de cidades africanas, que são extremamente cosmopolitas, são extremamente desenvolvidas, que têm capitais africanas que estão em rankings que recebem investimentos de empresas multinacionais e tudo mais. E aí ele levou só as fotos para os alunos, e aí ele fez uma sondagem inicial. Ele perguntou assim, gente, olha essa foto aqui. Que cidade vocês acham que é? Aí os alunos, eu acho que é Sydney. Eu acho que é Bruxelas. Eu acho que é Amsterdã. E não era. Não era. Era a capital de uma cidade africana. Então, ele falou para mim assim, olha só, os alunos, eles têm
visão estereotipada da África do presente. Não é só a África do passado. Né? E aí, em relação ao passado, como você falou, né? Parece que os negros, a história deles começa com o processo de escravização. Antes disso, da não tinha nada. Não tinha nada. E aí, gostaram desse trecho? Então, para ver a entrevista completa, entre no canal Deus Sama na Cast e lá você vai ter a entrevista completa. Essa e muitas outras. Também se inscreva, ative o sininho e dê aquela força pra gente, certo? Até mais!